bem, gente? Muito boa tarde, terça-feira, dia de jogo do Grêmio. É recém a segunda rodada da Sul-Americana, mas vem cá bem pertinho. Pelo seguinte, é pressão com os tricolores. Recém na segunda rodada, eu vou explicar por quê, quer dizer, eu não. Ele, Fernando Becker, que vai falar sobre esse jogão agora aqui com a gente. Fernando, boa tarde. Por que essa pressão toda recém no segundo jogo de Sul-Americana, meu querido? Pois é, Alice. Boa tarde para você, boa tarde para todos. O Grêmio precisa vencer hoje à noite por dois motivos bem simples, viu, Alice? O primeiro, obviamente, é para acabar com essa crise, não vence as 5 partidas. E o segundo motivo é para não ficar tão atrasado na tabela de classificação. Aliás, tabela que a gente vai mostrar agora e vai explicar como é que está esse momento do Grêmio na competição sul-americana. Olha só aí, ó, o time, neste exato momento, é o lanterna do grupo F. Na Sul-Americana, somente o primeiro colocado se classifica para os mata-matas. O segundo vai para os playoffs. Então, se o Grêmio ganhar hoje, fica no mínimo nessa segunda posição, mas se não vencer, aí pode se complicar. Bom, sobre a escalação, ainda é um mistério. Então, a gente vai dar uma olhada no campinho, porque o técnico Luiz Castro costuma manter dúvidas e revela a escalação momentos antes da partida, até para os jogadores. Tem o Everton no gol, Pavon, Balbuena, Vieri, Pedro Gabriel na defesa, o Gustavo Martins não foi relacionado, Dodi e Noriega no meio-campo. Aí começam as dúvidas: Nardoni ou Monsalve, Enamorado ou TT, Amuso ou Gabriel Mack. Mas lá na frente não tem dúvida nenhuma, é tudo com Carlos Vinícius. Afinal de contas, o Grêmio precisa vencer. Para vencer, precisa fazer gols. Só que o time não marca há 3 partidas, Alice. Então, como se vê, tem muita coisa para melhorar aqui hoje à noite, né? Volto contigo, bom programa aí. Sem dúvida. Obrigada, Fernando. Obrigada pelas informações. Bom trabalho por aí. Sim, tem pressão, gente. Não tem jeito. Quer ver como é que tá a vida do Grêmio entre um jogo e outro ali? Quando tem tempo, agenda apertada. A vida é essa aqui. É o Luiz Castro mostrando ali para os jogadores o que ele espera do jogo. É o Grêmio sob pressão. A pressão pelos resultados vem aumentando. Portanto, há sempre pressão. Eu acho que a pressão existe para toda a gente, sabe, no futebol. Ainda mais quando as vitórias demoram a chegar. A última, por ironia do destino, foi contra o Vitória pelo Brasileirão há quase um mês. Gol! O Grêmio faz 2-0. Desde então, Luiz Castro tem tido 2 preocupações centrais: o desempenho ruim e o calendário apertado. E é uma sequência de jogos louca. Daqui a 2 dias já estamos a jogar outra vez. O que é que eu vou trabalhar daquilo que nós erramos hoje para o próximo jogo? Impossível. Entre um jogo e outro, o técnico Luiz Castro não tem conseguido ir para o campo de treinamento como gostaria. E o jeito tem sido usar uma sala como essa daqui. Com a ajuda da tecnologia e também do bom e velho quadro, o professor tenta fazer com que o time melhore em questões importantes do jogo. Também no desempenho e no aproveitamento nessa temporada. O trabalho do dia-a-dia é feito através de vídeo. Nós não conseguimos levar os jogadores com uma sequência de jogos como nós temos. Depois da derrota para o Montevidéu City Torque pela Sul-Americana, foram menos de 48 horas de preparação para o clássico. Eu queria ao menos 4 ou 5 dias, mas não. Fomos a vídeo, fomos no quadro e montámos aquilo que nós achámos que era bom hoje para o Internacional, para o jogo do Grenal. O mesmo vale para hoje. Menos de 2 dias de trabalho entre o Grenal e a primeira partida em casa pela Sul-Americana, diante do Deportivo Riestra. Mas não treinámos. Nós mostramos em vídeo e no quadro aquilo que queríamos para o jogo, porque nós não temos e voltamos a não ter. E mesmo que as mudanças no time entrem nessa equação, fica a pergunta: será que as ideias mostradas pelo professor no quadro estão sendo executadas lá no campo? Se olharmos mais fundo, vemos alguma riqueza dentro do jogo que não é detectada aos olhos mais comuns. Fato é que hoje o Grêmio de Castro será novamente colocado à prova. E o torcedor espera que dessa vez o time assinale a alternativa correta. Para diminuir essa pressão, o Grêmio tem que vencer. E para vencer, vai ter que passar por um goleiro, olha, muito louco. Ignacio Arce. Nacho Arce. Mas vocês podem chamar de El Loco. E eu nem preciso falar muito para vocês entenderem o porquê. A imagem mesmo explica. Ele é goleiro. O que tá fazendo aí, jogando com os pés, gente?
Ele simplesmente sai driblando todo mundo, ele não quer nem saber. E se tu tá pensando, será que isso às vezes dá ruim? Ah, dá. Dá mesmo. Mas não vai achando que por isso o Nacho é barbada, tá? Ele pega muito. E quando faz isso ainda sai assim, ó, sorrindo. Tem 34 anos, 1,85 m e tá no Riestra desde 2023. Nos 100 primeiros jogos pelo time, ele ficou 48 sem tomar gols. E esse jeitão maluco gera comparações históricas. A principal é com Higuita, adversário do Grêmio na final da Libertadores de 95, lembra? Sabe aquela defesa clássica do Higuita, do escorpião? Pois adivinha quem é que tenta reproduzir? Nas redes sociais do Nacho, inclusive, tem um vídeo do Higuita gravado pra ele, celebrando a loucura. Para seguir disfrutando de tus locuras. Com a legenda, los locos están cambiando el mundo, los sabios nos siguen. Na comparação Nacho e Higuita, ainda tem os gols. O veterano colombiano fazia muitos. O argentino não faz tantos assim, mas diz que tem o sonho de fazer um chutando da sua goleira em direção à do rival. Loucura, será? Vai saber. Bom, é essa maluquice toda que o Grêmio vai ter que enfrentar hoje. É uma figuraça, um personagem. Aliás, tem coisas que só acontecem aqui na América do Sul mesmo, né? Como isso aqui que eu vou mostrar agora. Esse amigão aqui que vocês estão vendo nessa pose é o Luiz Vidal. Ele tem 52 anos e é presidente do glorioso Deportivo Recoleta do Paraguai. Só que ele também é jogador. Sério, gente, ele é o presidente e jogador do time ao mesmo tempo. Não é sempre que se joga assim, né? Até porque com essa idade, né? Mas ele é presidente, ele pode decidir quem joga. E ele pode jogar hoje contra o Santos do Neymar na Sul-Americana. Pelo menos ele tá na lista de relacionados, tá? Em uma entrevista para a Rádio Monumental do Paraguai, ele disse que tá aguardando apenas a autorização da Conmebol para poder jogar aos 52 anos. E aí, será que a gente vai ter presidente em campo hoje? Ah, eu ia gostar, viu? Conmebol, libera o homem aí, faz favor. Que baita história. Agora é o seguinte, meu povo, o Inter tá tranquilo, joga só lá no domingo, tá tendo a semana toda para treinar. E a Valéria Poçamai conversa com a gente ao vivo agora para trazer as notícias coloradas. Boa tarde, Poçamai. Boa tarde, Alice. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha. E nós separamos 3 objetivos para essa semana de trabalho colorada, que começou oficialmente hoje. A primeira delas é com relação a voltar a vencer jogando em casa. O Inter tem apenas uma vitória nesse Brasileirão aqui no estádio Beira-Rio, foi contra a Chapecoense, mas ainda no mês passado. Desses 6 jogos, o time conseguiu conquistar apenas 5 dos 18 pontos em disputa. A segunda missão é com relação a manter os bons números do sistema defensivo. O técnico Paulo Pezzolano conseguiu ajustar a defesa e olha que interessante, o time apenas sofreu 2 gols nos últimos 5 jogos. Aliás, o Inter tem uma sequência invicta neste Campeonato Brasileiro. E por fim, Alice, sobre recuperar o bom desempenho de jogadores considerados referências. Um deles é com relação ao Borré, o centroavante colorado que não marca desde o Campeonato Gaúcho na partida contra o Ipiranga. Neste Campeonato Brasileiro, ele já balançou as redes, mas tem apenas um gol e foi contra o Flamengo lá na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Outro nome é com relação a Alan Patrick, de quem o torcedor sempre espera muito. O meio-campista colorado já balançou as redes nessa temporada, são 4 gols e 2 assistências, mas o torcedor ainda quer mais. E só pra gente ter uma ideia, no ano passado o Alan Patrick foi o artilheiro colorado com 21 gols marcados. Uma semana de trabalho que vai se estender até o domingo, quando o Inter volta a campo aqui no estádio Beira-Rio, vai receber o Mirassol às 11 horas da manhã. Semana livre de trabalho, mais uma semana livre de trabalho para o Inter, Alice. Vai, Poçamai, que não tá com a semana livre. Arrasou a chuva de informações aqui no Globo Esporte, atualizando os colorados. Obrigada, Valéria. O Grêmio, sem dúvida, vive um momento bem complicado, uma verdadeira crise. Mas, afinal, o que está acontecendo de verdade? Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo nos problemas, nas táticas que estão sendo discutidas e, claro, nas possíveis soluções que já começam a aparecer lá nos bastidores do clube. A pergunta na cabeça de todo gremista é uma só, né? O Grêmio vai conseguir sair dessa? Para a gente tentar entender as respostas, primeiro a gente precisa dar uma olhada no caminho que trouxe o time até essa situação. Olha, antes de qualquer análise tática, de sistema, de qualquer coisa, o sentimento é um só. Hoje é dia de vencer.
Essa partida contra o Riestra, pela Sul-Americana, sinceramente, deixou de ser só mais um jogo. Virou uma final, um ponto de virada para o momento do time. Ok, vamos lá. Vamos começar pelo diagnóstico do problema. Essa crise do Grêmio não nasceu de um jogo só, não mesmo. Ela é resultado de uma sequência bem preocupante de resultados que, pouco a pouco, foi minando a confiança do time e, claro, da torcida. Por isso que a partida de hoje tem um peso enorme. Ganhar significa, antes de mais nada, estancar a sangria dessa crise. Sabe? Dá uma parada nisso. Significa também somar os primeiros 3 pontos na competição, que são cruciais, e principalmente readquirir uma confiança que parece que sumiu. Para ajudar, o adversário vem com um time alternativo. Então é uma chance de ouro. E, claro, uma vitória daria um respiro e tanto para o técnico Luiz Castro, que está numa pressão danada. Só que a crise não se resume só aos resultados. O centro da discussão, o X da questão, está aqui, nas táticas. As críticas todas apontam que o sistema de jogo do Luiz Castro simplesmente não está encaixando com as peças que ele tem no elenco. E o que a gente pode definir como a tática de Castro? Basicamente, é essa insistência no modelo de jogo que na prática não está valorizando o que os jogadores têm de melhor. E o resultado que a gente vê em campo é um time que muitas vezes fica previsível, com dificuldade para criar jogadas e para chegar no ataque com perigo. E esse problema fica ainda mais evidente, sabe? Quando a gente compara com a própria história do clube. De um lado tem o sistema atual, jogo com 2 pontas, um meio-campo que parece meio vazio. Do outro a gente tem o DNA do Grêmio campeão. Um jogo pragmático, com um meio-campo forte, povoado, um time reativo e mortal. São 2 filosofias de jogo completamente diferentes. Mas, calma lá, nem tudo é crítica. Existe uma luz no fim do túnel. A boa notícia é que, segundo informações que vêm lá de dentro, o clube percebeu essa necessidade de se adaptar e parece que está preparando mudanças importantes na abordagem do time. E a informação-chave é exatamente essa. Não se trata de uma revolução total, mas sim de ajustes. O Grêmio vai mudar o jeito de jogar. O técnico Luiz Castro já está sinalizando que vai fazer movimentos para que o time se comporte de um jeito diferente, se adaptando mais aos adversários e às situações de cada jogo. E para a gente entender o que significa povoar o meio-campo, é só olhar para um passado bem recente e de muito sucesso. Aquele time campeão da Libertadores em 2017 é o exemplo perfeito. Tinha o primeiro volante de contenção, o organizador que cadenciava o jogo, o motorzinho que não parava nunca e o meio-atacante que conectava tudo. Era um meio-campo com 4 caras que simplesmente dominavam os jogos. E nesse contexto todo de mudanças, tem uma figura icônica que ganha um papel fundamental, mesmo que seja nos bastidores. Luiz Felipe Scolari. O Filipão pode ser uma peça-chave, quase uma arma secreta para ajudar nessa transição. E por que a opinião do Filipão é tão importante assim? Bom, as credenciais dele falam por si só. Ele não é só um ídolo histórico do Grêmio. Ele é um campeão do mundo, tem uma experiência internacional gigantesca e, o que é crucial, tem um respeito profundo do técnico Luiz Castro. É uma autoridade que pouquíssima gente no futebol tem. A influência dele não seria uma imposição de jeito nenhum. Seria mais uma sugestão de quem entende muito do riscado. Imagina só uma conversa em que ele chega e fala: olha, quem sabe tu troca isso aqui, quem sabe tu tenta isso. É uma cobrança construtiva, um conselho de mestre para mestre, sem querer tomar o lugar do técnico. E aqui está o pulo do gato. Um dirigente, por mais competente que seja, não tem a mesma vivência de campo. O Filipão pode fazer sugestões táticas com uma propriedade que ninguém mais da diretoria tem. E com certeza o técnico vai ouvir isso com outros ouvidos. Bom, com esse cenário de crise, mas também com a possibilidade de mudanças, o que a gente pode esperar do futuro próximo? O caminho à frente, sem dúvida, está cheio de desafios imediatos que vão definir o rumo da temporada toda. A lista de tarefas é bem clara. O primeiro passo, o mais urgente, é vencer o Riestra hoje. Depois já vem uma pedreira fora de casa contra o Cruzeiro pelo Brasileirão. O objetivo maior é recuperar a confiança do grupo. E para quem está de fora, é preciso ter um pouco de paciência com esse processo, porque as mudanças, a gente sabe, não acontecem da noite para o dia. E a gente termina com a pergunta que fica no ar. Ajustar o sistema, povoar o meio-campo, ouvir a voz da experiência? Será que essas mudanças vão ser o suficiente para, de fato, salvar a temporada do Grêmio? A resposta? Bom, ela começa a ser dada hoje, dentro de campo, e a torcida aguarda ansiosamente por ela.